Então, estamos estudando Romanos, capítulo 4, que falamos sobre Abraão. Paulo fala, o pai da fé. E também fala sobre Davi, que declarou que bem-aventurado o homem que em Deus não imputa o pecado. Vimos então, a fé é o único modo. Essa é a parte 2, e está escrito o seguinte: vem, pois, essa bem-aventurança que Paulo fala no final, versículo 8, essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, só sobre o judeu, ou também sobre a incircuncisão, aquele que não é judeu? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão, né? Em Gênesis 15:6, Deus depositou a justiça dele na conta de Abraão. Isso que significa imputada. Como lhe foi, pois, imputada? Paulo pergunta. Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Quer dizer, quando Deus imputou a justiça como fé, a justiça em resposta à fé de Abraão, ele era circuncidado ou não? Aí ele responde, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Então, vemos que Abraão não era circuncidado quando lhe foi imputada a justiça. E ele recebeu, Paulo continua, e ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Então, a circuncisão foi um sinal, foi um selo que veio após ele receber a justiça por causa da fé, quando ele estava na incircuncisão, para que ele fosse pai de todos que creem, estando eles também na incircuncisão. Logo, por isso, Abraão é considerado o pai da fé, porque tanto de judeu como dos gentios, porque ele não era circuncidado. Né? E é isso, Deus fez assim a fim de que também a justiça seja imputada aos gentios que creem em Jesus. E assim Abraão se tornou também pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Né? Não é legal demais? Né, que Deus fez isso quando Abraão não era circuncidado, para demonstrar que a justiça independe do sinal, né? Ou como a salvação independe da pessoa ter sido batizada, como o caso do ladrão naquela cruz, né? Que não foi batizado, mas foi salvo. Então isso... O incrédulo vai ter muita dificuldade de aceitar essa doutrina da justificação, porque ele se sente ofendido porque ele não tem nenhum crédito. Né? Por exemplo, quando você vai a um velório de alguém, você vai sempre ouvir que aquela pessoa era boa, ou então que alguém vai dizer que ele foi para o andar de cima, né? E isso não é assim que funciona, né? Se não foi justificado, então não pode ter sido salvo. E o judeu fazia isso confiando na circuncisão. Né? E Paulo deixa muito claro que Abraão foi salvo pela fé antes da circuncisão. A circuncisão, na verdade, era uma garantia da promessa, né, que Deus ia cumprir tudo o que ele disse a Abraão. Né, e por isso Abraão se tornou o pai de todos, judeus e gentios. Ser circuncidado, portanto, não tem valor intrínseco, né, porque Paulo diz, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Né, mas os judeus transformaram a circuncisão em mérito para a salvação, o que é impossível aos olhos de Deus, né? Porque pela graça que somos salvos. Então a gente deve ter muito cuidado para não nos apegar a cerimoniais, a modo de cultuar, a batismos, ceias, casamentos, a dar mais valor a sinais que a realidade espiritual,
tipo, Deus me usa, então, né? No dia do juízo, muitos vão falar, fizemos milagres em teu nome, e ele vai dizer, nunca vos conheci. Ou então, apegar a forma, esquecer o poder, né? Muitos fazem isso, apega a forma, rituais, a coisas humanas, esquece do poder, ou então ainda apegar seu legalismo em detrimento da graça de Deus, né? E deve lembrar que o amor cobre uma multidão de transgressões. A lei, portanto, ela não justifica, como a circuncisão não é garantia de salvação, e na sequência Paulo vai falar sobre a lei. Porque a promessa, versículo 13, de que havia de ser herdeiro do mundo, não foi feito pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé, né? Porque Abraão é antes da lei. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Vou explicar daqui a pouco. A lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, chama as coisas que não são, como se já fossem. Abraão creu num Deus pessoal, um Deus poderoso, um Deus salvador, um Deus que ressuscitaria mortos, creu na promessa da palavra de Deus, ele creu que ele teria uma descendência natural, ele creu que ele teria uma descendência espiritual que herdaria as promessas de Deus, ele creu na ressurreição de Isaac, né, que apontava para Cristo, ele viu o dia de Cristo e então assim ele antecipou a vinda do dia de Cristo. E ele também obedeceu em relação ao chamado, diz, pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu. Então, Abraão, tendo vindo antes da lei, e ele se tornou herdeiro do mundo, não apenas da terra, né? Interessante, herdeiro do mundo, não apenas da terra, porque os crentes em Jesus Cristo são herdeiros do mundo também. E Jesus confirmou em Mateus 5 falando isso. Os gentios são co-herdeiros, então, junto com o judeu, porque está em Cristo. A justificação é algo inteiramente pela fé. A promessa é recebida pela fé, não existe circuncisão ou lei que pode salvar. Porque Abraão veio antes da lei e a circuncisão veio depois da sua justificação. Ou então, se pegar desde Adão, todo mundo que foi salvo pela fé, na esperança, em Enos, que começou a invocar o nome do Senhor, Enoque, que andou com Deus, foram tudo atos de fé e não de obediência a algum tipo de lei. E Paulo, pregando essas coisas, tinha uma forte oposição dos judeus. Paulo vai afirmar que a promessa não veio pela lei, mas pela justiça da fé. Ele vai mostrar que a lei veio depois, 430 anos depois. Então, os herdeiros não são da lei, mas os da fé, independente de raça, tribo, língua ou nação. A lei, ela fazia exigência ao homem todo o tempo. Ela ordena coisas, ela proíbe coisas. Logo, se a promessa fosse para quem cumprisse a lei, a fé seria desnecessária ou vã. Isso que Paulo deixa claro. A lei mostra, sobretudo, o fracasso humano em relação às demandas divinas. Se a justificação fosse pela lei, a promessa seria aniquilada. No versículo 15, Paulo vai dizer uma coisa muito forte. Ele diz que a lei opera a ira. O que significa isso?
A lei, ela só pode produzir ira por causa da pecaminosidade humana, que é impossível para o homem obedecer à lei. Logo, não obedecendo à lei, ele fica debaixo da ira de Deus. Lembra lá no capítulo 1:18, né, que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens? Então, a lei vindo à tona, quando Moisés trouxe a lei, ela passou a operar ira. Mas também está escrito aqui por Paulo que onde não há lei também não há transgressão, que não significa que o pecado não existia antes da lei, mas que a lei passou a explicar e codificar o pecado. Então, aqueles pecados cometidos sem lei, os santos de Deus, os foram pagos na cruz. Então, a transgressão é o pecado contra a lei. Então, o homem pecando contra a lei de Deus cai em transgressão. E nos versículos 16 e 17, ele tem declarações tremendas sobre a justificação. Ele começa com a palavra portanto, né? Ou seja, em vista de tudo que eu já disse, né, eu quero dizer para vocês que, portanto, é pela fé. É pela fé para que seja segundo a graça, né? Porque a graça anula todo e qualquer tipo de merecimento por parte dos homens. A graça é o amor e a misericórdia de Deus em operação para nos salvar. A graça opera a favor de quem não merece e ela vem a nós através da fé. A fé, portanto, é o veículo que o Senhor nos dá para tomarmos posse da graça. Que coisa maravilhosa, né? A fé e a graça andam de mãos dadas, como a lei e as obras. A salvação só existe em um homem, Jesus Cristo, que pagou o preço em resgate com sua própria vida. E ele dá essa salvação livremente a quem ele quer, a quem ele chama para arrependimento. Fé, arrependimento e humilhação não são parte de uma lista de obras, pois vem de Deus para alguém que tem o coração quebrantado. Então, Paulo vai repetir isso mais para frente, no capítulo 11, versículo 6. Obras são consequência da salvação, não causa. Olha que Martin Lloyd Jones escreveu. É totalmente de Deus a salvação, e é pela fé, para que seja pela graça, a fim de que Deus tenha toda a glória. Como dizem Efésios, para que ninguém se glorie. Desse modo, o homem é humilhado e precisa se quebrantar, porque ele não cooperou no processo de salvação. Ele ouviu o chamado, ele precisa se arrepender, e esse arrependimento ele é operado pela bondade de Deus, como ele falou no capítulo anterior, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Esse é o evangelho da salvação. Então, a nossa salvação é garantida e assegurada até o nosso último dia na terra, porque só depende da graça de Deus. Então, devemos permanecer firmes na graça de Deus, tendo um coração humilde, quebrantado, andando na palavra de Deus, confiando no Senhor em todo o tempo. Se existe um homem mais perfeito que merecia alguma coisa, era Adão. No entanto, ele falhou, lamentavelmente desobedecendo. Então, consequentemente, nós só podemos vencer se confiamos no Senhor, se confiamos na obra transformadora do Espírito Santo e se nos agarramos nessa verdade. Eu amo uma canção que eu quero, não vou cantar, vou só recitar a letra, Diz assim: quando terminar essa vida e lá no céu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz, voltados para mim: conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou, que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça.
Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, graça, irmão. Eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E só pela graça de Jesus que nós vamos vencer aqui nessa terra. Então, Deus chamou Abraão, né, em Gênesis 15, ele era Abrão, o pai exaltado, lhe mostrou as estrelas, né, reafirmou a promessa que ele tinha dado a ele em Gênesis 12, como nele seriam benditas todas as famílias da terra, e ali ele creu, né, e ali ele foi justificado. Né? Como Deus fez essa promessa a um homem de 99 para 100 anos e uma mulher de 89 para 90 anos, Paulo responde como Deus fez essa promessa. Ele vivifica os mortos, chama as coisas que não são como se já fossem. Então Deus é poderoso para vivificar mortos, para vivificar os nossos corpos mortais também. Ele vai repetir isso lá em Romanos 8, não apenas em termos de vigor, mas também até de ressurreição. Então, salvação é Deus vindo da vida aos mortos. Como um dia ele disse que vai vir um dia que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, né? E isso só vai ser possível pela graça maravilhosa dele. Até aqui a parte 2 de Romanos capítulo 4. Fica na graça, na paz. Um grande abraço.